A gente tem um dado que impressiona, que é 1/3 das mulheres do mundo já foi agredida, ou pelo companheiro, foi ou será. Companheiro, parceiro, marido, namorado ou ex. Quer dizer, um dado muito, muito alto realmente, né? Que ainda assusta. Com certeza, Fátima. Esse dado é assustador porque a violência, ela atinge todas as classes sociais, todas as mulheres e está muito próximo da gente. O índice de reincidência é de 51%. A mulher, ela demora, em média, 8 anos para denunciar a agressão. Ela passa 8 anos sofrendo essa violência para chegar ao ponto de ir a uma delegacia. Apenas 5% delas denunciam na primeira agressão. Mesmo assim, tanto a doutora Tatiane quanto o Sérgio, que é filósofo, acreditam que seja possível uma recuperação desse agressor. Sim, é possível. Na verdade, é possível uma transformação do que ele enxerga do que é ser mulher, do que é ser homem na sociedade. A partir dessa mudança, dessa transformação, a recuperação nós colocamos no projeto Tempo de Despertar, baixamos para 11% de reincidência. E estamos tentando diminuir muito, mais ainda essa reincidência. A gente pediu para o meu parceiro Manuel Soares ir até lá, acompanhar uma aula do curso do Tempo de Despertar, do Ministério Público de São Paulo, para ver como é que funciona. Vamos ver. A violência contra a mulher é um problema sério no Brasil, isso aí a gente sabe. Mas olha só, nesse fórum aqui na Penha, em São Paulo, de cada 100 homens que batiam em mulheres, 65 voltavam a bater. Mas depois de um projeto chamado Tempo de Despertar, de cada 100, somente 2 estavam sendo reincidentes nesse crime. E nós viemos aqui para tentar descobrir qual foi a fórmula que eles encontraram. Vamos lá? Como que nasceu tudo isso, assim? Por pesquisas. Então eu percebi que essa violência não diminuía e eu comecei a perceber a necessidade de trazer o homem para dentro do problema. Porque pouco se fala do homem agressor, é sempre a mulher que aparece como vítima, é sempre a mulher que é exposta em redes sociais, exposta às matérias jornalísticas, mas o homem é o protagonista da violência contra a mulher e é com ele que eu quero falar. Quem ficou com a família ontem? O que o homem tem que fazer para participar desse curso? Ele deve estar respondendo a um processo criminal ou estar sendo investigado no inquérito policial ou ser o autor da violência de uma medida protetiva pedida pela mulher. Ou seja, o homem só vem para esse programa se a mulher denunciar. Foi uma ação minha muito grotesca da minha parte, ignorante, sem autocontrole nenhum. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e transmitir o que eu sentia naquele momento, eu poderia ter transmitido com um pensamento mais positivo. E aí ter consequências positivas, não ter sido preso, ter sido humilhado na cadeia. O que eles já fizeram que fez a senhora acreditar ainda mais nessa ideia? A própria transformação deles. Eles se arrependem, eu vejo que eles participam, eles fazem uma autorreflexão, eles assumem a culpa para si, conseguem entender o porquê dessa violência e se comprometem para receber esse certificado a cumprirem com o respeito aos direitos das mulheres. Depois do segundo encontro eu comecei a ficar mais maduro e entender que aquilo lá estava fazendo bem não só para mim, para uma sociedade em si, em geral, do qual eu participo dessa sociedade. Sérgio, ali a gente vê os homens e agora eu fico pensando o seguinte, vocês têm algum retorno das mulheres desses homens, das mudanças que elas percebem do antes e depois do curso? Sim, é notável. As mulheres todas falam o que aconteceu. E muitas também querem até conhecer o projeto ou ter algum projeto também para as mulheres. Como foi dito, esse projeto é para homens que foram indiciados. Então a gente passa por um processo de reflexão, de transformação, onde esses homens assumem gradativamente. Ninguém chega lá, eu cometi isso. Não, é através de uma metodologia trabalhada, de uma equipe, que por detrás de mim tem uma equipe de técnicos do Taboão da Serra, que me ajudam a chegar a esses resultados. E com certeza impacta na vida das mulheres, melhora muito a vida das mulheres. E eles mesmos devem ficar muito mais felizes com a
nova vida, né? Acredito eu, né? Porque... Sim, é muito importante deixar claro que não é passar a mão na cabeça desse homem. Ele vai responder criminalmente, ele vai ser penalizado. Esses ainda não estão julgados muitas vezes. Sim, eles continuam respondendo a um processo e vai chegar a uma sentença que podem ser condenados ou absolvidos. Mas o que é importante deixar muito claro é que, além da punição, tem que ter outra ferramenta, porque a punição por si só ela não resolve. Como vocês viram na reportagem, o índice de reincidência é altíssimo. Se a gente não transformar a forma desse homem lidar com a mulher, de lidar consigo mesmo, de pensar no seu papel no mundo, ele vai reproduzir esse comportamento. Então, a violência, ela é baseada em um tripé. Ela só termina quando a mulher ela se empodera e fica ciente que ela não merece estar num relacionamento abusivo. Então, a gente precisa trabalhar, sim, as mulheres. No momento também que a gente trabalha os homens e ele passa a entender que a agressão não é uma forma de comunicação. E as crianças, porque 80% das crianças dos casamentos dos relacionamentos, presenciam essa violência e vão reproduzir. A violência ela só vai acabar quando a gente conseguir trabalhar essas 3 pontas. O homem, a mulher e a criança. Então, esse é o projeto Cá Entre Nós também, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Sim, nós temos lá no Tribunal de Justiça de São Paulo um projeto chamado Cá Entre Nós, que é nos mesmos moldes de reflexão com homens envolvidos em situação de violência. E nós fizemos o ano passado, pesquisamos a reincidência, foi 0. Então, eles não voltaram. Oi, Bucassa. Eu acho muito interessante, eu acho que é um trabalho realmente tem que ser feito, mas a gente também tem que entender o seguinte, existe uma sociedade que tem uma base patriarcal e machista, desde os princípios. Então, assim, no nosso dia a dia tem isso em todos os âmbitos. Na televisão, nos livros, nos comportamentos, enfim, em todas as áreas. Então, acho que essa questão da educação, ela tem que ser entendida, além das políticas públicas e etc e tal, tem que ser entendidas muito precocemente. Acho que essa mudança tem que ser geral, é muito complexa, por quê? A gente vive numa sociedade que está sentado nessa base. Então você muda uma pessoa e ela volta. Isso é reforçado o tempo inteiro. Mas o mundo dela é assim, entendeu? As ruas são feitas assim, as roupas são feitas assim, as publicidades são feitas assim, os filmes são assim. Então, assim, tem muita coisa para ser trabalhada para a gente poder não chegar nesse ponto, né? A última fase da doença. Então a gente tem que trabalhar a precaução, acho que tem muita coisa para ser feita, para ser refletida por todo mundo. Eu comparo isso ao saneamento básico. Minha professora, ela costuma falar isso. É como se fosse o saneamento básico. A pessoa está com verme, você vai lá dar o vermífugo, o verme sara. Mas se você não tratar o saneamento, ela vai lá e se contamina de novo. Então a violência doméstica ela é muito isso. A gente tem que fazer um saneamento de nossa sociedade. E eu acho que eu fiquei muito feliz com essa matéria dos brinquedos, porque a gente já começa a dar uma transformação. A casa, a responsabilidade pela casa é de todos, é de quem mora nela. Então, homens, mulheres, e isso é muito importante. Então, assim, com ações a gente consegue mudar. Fernanda, aumenta a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um. Você ainda não tem filhos, né? Mas um dia você vai ter filhos, talvez. Então, de você começar desde cedo realmente a falar sobre isso. Eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que tem um trabalho dentro de casa, né? A educação que você recebe dos pais, mas também tem a gente num todo como sociedade, né? Como é que a gente vê, como é que a gente olha para isso, o fato da gente pensar que a mulher tem culpa por alguma coisa é um erro coletivo. Então, eu acho que foi muito bem colocado, assim. Eu tenho um medo aí de botar um filho. Mas temos que trabalhar para isso.